É isso aí, galera. Em mais um podcast aqui do Olhar Alternativo. A gente está em mais um podcast. Semana passada a Aparecida não esteve, mas nesse ela tá. Então, vamos desde já apresentando cada um. Eu sou o Vanson Samael, prazer em conhecer. E nós estamos aqui com a Aparecida e Jason. Se apresentem aí, começando pelas mulheres, né? Porque nós homens somos cavaleiros, então começando pelas mulheres, se apresenta aí a Aparecida e depois o Jason. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Aparecida. Hoje estamos aqui para tratar de vários temas, né? Jason, Oi, oi, galerinha. Como sempre, eu aqui. Já Hoje a gente vai abordar também um combo, como a gente fez no último vídeo, né? Que vocês elogiaram bastante. E a gente vai tomar a dianteira disso para passar para vocês adiante aí o melhor que aconteceu nessa semana. Vamos começar com um tema assim que não tem como falar, não tem como não falar sobre ele essa semana, né? Que é o Carnaval. O Carnaval teve vários desfiles de escola de samba que foram maravilhosos, assim, eu acho aquela arte que eles fazem nas escolas de samba, deles fazerem bonecos gigantes se mover e tal, eu acho aquilo uma arte, aquilo ali muito legal. Agora, uma coisa que eu achei interessante que fizeram nesse carnaval foram que teve, nos blocos de rua, é claro, teve policiais disfarçados, né, fantasiados ali de Homem-Aranha, de Batman, de Superman, e pegaram muitos meliantes que estavam lá para roubar celular, para roubar as outras coisas e tal. Isso eu achei muito interessante, inclusive tem vários vídeos aí na internet de pegando bandido e tal. Sua opinião, Jason e Aparecida, sobre o carnaval esse ano? Olha, o carnaval esse ano. A polícia tá tipo. É o que a gente sempre pedia, né? Mais segurança. Você vê que a nossa população está sofrendo muito com a questão da criminalidade. E tem os policiais realmente que foram disfarçados. E em Salvador também teve um caso de uma policial que chamou a atenção, onde o cantor Saulo estava puxando o bloco de carnaval, viu uma mulher lá linda, 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 ele parou e lá como tem, tipo, eles são bem entrosados, né? Ele começou a puxar assunto com a policial. Eles pararam o carnaval para, nossa, velho, que essa mulher ali. E incrivelmente que pareça, essa policial tinha um filho com o nome do Saulo, que era justamente em homenagem ao cantor. Algo que está marcando bem o carnaval da Bahia. Caramba, que legal, hein? E você, Aparecida? bom, o que eu acho sobre o carnaval desse ano, minha opinião, é que tá dando a entender que tá sendo, por enquanto, né? Porque ainda estamos no começo, mas por enquanto tá dando a entender que tá sendo mais organizados do que os outros anos anteriores, né? Que geralmente os anos anteriores são marcados por roubo, por bagunça, por violência. Até agora, até o momento, não tá dando tanta repercussão sobre violência, sobre roubos. Eu acho que até tem, mas não é igual os anos anteriores, entendeu? Verdade. Continuando aqui, agora a gente vai para um assunto que é polêmico, que é política. Especificamente para falar aí, porque essa semana teve o bloqueio de uma startup, né, pelo Alexandre de Moraes. Vou deixar primeiro o Jason falar sobre isso e depois a gente comenta. É, porque foi algo bem polêmico? Porque dessa vez os especialistas mesmo que entendem do assunto, que verificou isso bem a cronologia, entendeu que dessa vez o nosso ministro deu um tiro no pé. Ele poderia simplesmente ter feito um caminho diplomático, porque infelizmente essa startup ela é como se fosse um YouTuber somente para conservadores. E ela não tem um público-alvo Brasil. Ela não tem interesse nem de vir ao Brasil. É por isso que ela não tem representante no Brasil. Ela, por ser uma startup, ela pode ser acessada em qualquer lugar do mundo. Imagina só, eu sou um americano, eu sou conservador, eu vou viajar para um outro país
lá dentro do outro país, eu tenho acesso. Eu chego no Brasil, estou bloqueado por ordem do ministro. Por quê? Por conta da sua política de restrição. O que mais impressionou disso tudo, e eu acho que eu não fiquei muito feliz, é tipo do governo dos Estados Unidos querer interferir na ação brasileira. Eu não gosto disso. A gente é brasileiro, a gente trabalha, a gente quer a nossa atribuição, mesmo que você seja uma pessoa conservadora, esquerdista ou centro. É muito ruim, cara, a gente ser visto por um mundo assim como tipo um país querer organizar a nossa situação. Sendo que a gente tem política, a gente paga imposto, ministro que tem os nossos impostos aí para poder cobrir isso. O Verdade. problema o problema do Alexandre de Moraes é que a plataforma Rumble não tem representante no Brasil, tampouco tem interesse em manter. O advogado, quando fez a entrevista na CNN, deixou bem claro que o problema de censura no qual ele aplicou é responsabilidade dos brasileiros e não dele. E o que que ocasionou? Isso foi muito visto mal lá fora. Dos deputados, se você pensar, gente, lá tem dois tipos que mais governam os Estados Unidos lá, que são dois partidos. Tem vários lá, mas tem dois partidos que comandam mais os Estados Unidos, que é os republicanos e os democratas. 100% da votação, gente, eles não se batem de nada. E 100% da votação lá aprovou uma lei que se o ministro tiver conta lá, vai ser congelado, e se ele for para os Estados Unidos, ele vai ser preso. E pode expandir ainda mais, porque, tipo, é, lembra que os Estados Unidos têm um acordo com a OTAN. E os demais países da OTAN pode acabar interferindo também e aceitar esse pedido dos Estados Unidos e o ministro acabar sendo preso também. Só para você ter uma ideia, é por isso que na cronologia certa, muitos podem ter um problema de interpretação, mas acabou politizando e acabou virando um problema do ministro com o governo americano, e não do governo americano com os brasileiros. Olha, eu acho assim que existem algumas coisas, igual o bloqueio do Twitter, que eu achei necessário, porque o Twitter é uma plataforma que ele acha que você pode postar coisas mais 18, e o problema é que tinha gente postando coisas de outras pessoas, e aí quando a pessoa entrava com uma ação na justiça para tentar tirar, o que que acontecia? Não tinha representante no Brasil e a plataforma estava nem aí. Aí falaram, não, peraí, uma plataforma social ele tem que ter um representante no país, se não tiver, vai ter que sair. Tudo bem, isso aí eu concordei. Agora, às vezes parece que o Alexandre de Moraes ele quer mandar mais que o próprio presidente da República. O STF, o STJ, eles são maiores que o presidente da República? São, mas eles são, no caso assim, vamos supor, o presidente da República que está no momento, ele cometeu, ele assinou uma lei ou um decreto que fere a Constituição brasileira ou que fere o direito de algum tipo de minoria ou de algum tipo de coisa. Aí que o STF entra, que eles podem barrar e dizer, não, isso aqui fere a Constituição. Qualquer coisa que fira a Constituição, que e tal, e que algum presidente é para isso que serve o STF, STJ. Agora, a gente está vendo que o STF está querendo mandar mais que o presidente do Brasil, porque eu duvido que o Lula sabia que essa plataforma existia. Eu duvido, porque já tem muito tempo de Lula no governo, desde lá da época passada e tal, eu duvido que ele sabia que essa plataforma existia. É, e assim, tipo, se não cometeu nada que ofenda o país ou que denigre a imagem do país ou que cause algum tipo de ataque terrorista ou coisa assim ao nosso país, não vejo por que não tirar. Não vejo por que tirar, mas enfim. Você tem algum comentário sobre isso, Aparecida? Não, eu não tenho nada assim muito referente a falar, não. As minhas palavras são praticamente, minha opinião é praticamente o que vocês acham, entendeu? Beleza. Só o que eu tenho a falar é porque, tipo assim,
muita treta, entendeu? Por conta, assim, igual você falou assim, ai, duvido que o presidente do Brasil sabia disso. Será mesmo? Entendeu? Não, Mas o Lula ele não é muito antenado nas redes sociais, nessas coisas assim, não. Ele realmente, eu duvido realmente que ele sabia que essa plataforma existia. Ele não é tão antenado assim. Se ele ficar sabendo, é por algum filho ou a Janja que falou para ele, alguma coisa assim. Mas ele não é tão antenado assim igual a gente pensa, gente. Ele não É, é. um jeito mais lógico de perceber isso foi ele falar lá no para ele que os Estados Unidos não é xerife do Brasil, sendo que a nota oficial não foi nem do governo americano. Só para você ter uma ideia, o problema de interpretação. A nota oficial do governo do Ocidente, ele é exclusivamente referente ao produto de internet para o ministro. A gente retornou como se estivesse politizando. Isso criou uma armadilha para as pessoas lá fora entender que o que aqui estão querendo barrar tudo quanto é coisa que vem de direita. E o E o detalhe é que normalmente sempre respondem ao presidente da República, né? Porque ele é o representante do país, né? e quem E respondeu foi Itamaraty. Qual é a lógica disso? tipo, enfim. Vamos continuar aqui o assunto, senão isso aí vai já muito pano para manga. Vamos falar sobre a discussão entre Trump e Zelensky, que eu achei que o Trump, todo mundo achou isso, né? Foi muito ignorante com o Zelensky. Na boa, não precisava disso. Independentemente dele concordar ou não, existe a questão de diplomacia, né? São dois representantes de governo, e ele tratar o Zelensky daquele jeito, tipo, não. O que que você acha sobre isso, jeito? Olha, eu sinceramente, o que eu vi é que ele quer cortar gasto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos investem uma grana e um armamento pesado para a Ucrânia, mas não é tanto, mas eles investem. E ele fala em querer parar a guerra, mas todo mundo que viu o que ele estava passando, como se fosse um jogo de carta, gente, por favor, imagina se fosse a Ucrânia que tivesse no lugar dele, certo? E fazer essa mesma coisa a mesma proposta que falou para ele. Se fosse a Rússia atacando os Estados Unidos e o Zelensky tivesse no lugar dele falando aquilo que ele falou. Perceba que faltou um pouco de empatia por parte dele. ou seja, foi Independentemente, ignorância. muito ignorante mesmo. Algo que eu mesmo repudio. É uma pessoa que não tem sequer noção da realidade da Ucrânia, até porque foi a Ucrânia que foi invadida, não foi a Ucrânia que atacou a Rússia. E a posição dele foi como, na minha visão, de uma posição de um homem covarde. Poupe dessas pessoas que vem falar que ele é de direita, está correndo atrás da paz. Ele foi uma posição de covarde mesmo. A gente Mas está. você concorda comigo que ele já vem sendo ignorante já durante há um tempo? É porque ele quer agir como um negociador, só que ele tem que entender, existem situações e existem situações. A situação foi que a Rússia invadiu a Ucrânia está querendo defender a sua população, igual o Zelensky falou, quando invadiu a Ucrânia lá e tomou a Crimeia, onde é que estavam os Estados Unidos? Aí ele veio falar, não era eu. Qual a diferença do poder que representa? Qual a diferença vai fazer lá? Obama foi um presidente. Duas coisas que eu tô achando estranhas sobre isso. Um, os Estados Unidos e a Rússia nunca foram amigos. Nunca! Nunca foram amigos. E segundo, que o dono. Eu vi uns vídeos na internet de uns brasileiros que eles moram nos Estados Unidos e eles falam que lá os americanos acham que eles são donos do mundo. Se o mundo, por exemplo, eles acham que no Brasil a gente fala espanhol. E aí, quando um brasileiro vai para lá e fala que não fala espanhol, porque para eles todo país latino fala espanhol. E aí, se você falar que não fala espanhol, eles acham louco, não, porque se é latino tem que falar espanhol.
E eles também não aceitam que existem brancos latinos. Para eles, todos os latinos são morenos, independente. Você pode ser branquelo, alemão, para eles você é latino, você é moreno. Enfim, os americanos eles têm muito esse negócio de achar que é soberano, achar que é o maior país do mundo, a maior potência do mundo e que se lasque o restante. E isso está sendo provado agora, muito mais do que antes, que o pessoal fazia vídeo na internet falando sobre isso, né? Agora está sendo muito mais provado que esse pessoal estava certo, que o Trump está fazendo o que o povo, né, sempre fez, achar que ele é a autoridade máxima no mundo e que se lasque o restante. Eu acho ele ignorante ao nível extremo. Vamos, Não acho ele aberto para opiniões nenhuma. Parece que só a palavra dele que é o ponto final. E parece que só o país dele que é soberano a todos os países. vamos Parece que a palavra dele que vale. Hã? mudar de assunto aqui. Outro tema que ficou bastante falado essa semana foi sobre o cinema. Foi anunciado o Shrek 5, né? E também o Oscar, né? Tem duas coisas. Que uma revista internacional falou que há grande possibilidade da Fernanda Torres ganhar o Oscar, tá? Há uma grande possibilidade. Então, essa revista está fazendo o nosso coração de brasileiro aquecer. Não faça isso, por favor. Porque a gente vai comemorar como se tivesse ganhado uma Copa do Mundo. Na boa. E segundo, o pessoal tá falando do Shrek 5, por quê? Saiu vários Shreks e tal, mas o Shrek 5 parece que fizeram uma harmonização facial no Shrek. Assim, se você olhar o Shrek 5 e os outros, você vai ver uma diferença gritante de uma imagem para outra. E o pessoal que é fã, que gosta de Shrek, tá caindo de pau em cima da DreamWorks barra Universal, né? Sobre isso, né? Sobre a questão deles ter mudado o layout, o design ali dos personagens. O que vocês acham sobre isso? Bom, referente ao cinema nosso nacional, eu já estou torcendo desde o Globo de Ouro para Fernanda, vai representar muito para o nosso Brasil. Referente ao Shrek, eu olho para isso como se fosse aquela geração PlayStation 2. É aquela geração que viveu aquela nostalgia. Quando você lembra de Shrek, infelizmente, a maioria das pessoas são aquelas pessoas dos anos 2000 para cá que vivenciou o auge disso tudo. Que tem a referência do Shrek nos games, no filme. Oh, quantos memes você já viu do burro e o dragão? E aí o que que acontece? O tempo vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo. E quando você vê no caso, aquele ápice de diferença na, na evolução dos personagens, algumas pessoas batem na tecla que o quê? Que quer o antigo Shrek. Foi aquele que conquistou a geração dele, foi aquele que conquistou o coração de cada um. Eu entendo a crítica desse pessoal. Sei que o cinema está sempre querendo inovar, mas, igual eu falei para você, infelizmente, uma cultura. É algo que a gente não consegue interferir ou dar uma situação para esse tipo. Parecido? Bom, sobre o referente ao filme que o Jason estava falando, o Shrek é um, tipo assim, marcou uma geração, né? Eu sou do tempo do Shrek. Então, ou seja, a gente já tá acostumado com aquela figura, né? E tipo assim, quando vem uma nova figura assim, tipo assim, parece que não é a mesma coisa. Então, por isso que eu acho que vem as críticas. E Bom, sobre. Hã? não, só para citar uma curiosidade aqui, eu não sou da época da fita cassete, tá? Mas a minha avó tinha fita cassete. E eu lembro que o primeiro Shrek que saiu em fita cassete. E eu já Foi. estava na época que estava trocando lá, que as pessoas estavam trocando de vídeo para cassete, então, de fita cassete para DVD. Então ainda tinha umas pessoas que tinham fita cassete em casa, né? O aparelho de fita cassete.
Então, para você ver o quanto tempo que tem essa animação, desde da cassete até hoje em dia, achar que não vai mudar é meio de ignorância, né, das pessoas. Mas, enfim, mudando de assunto, vamos falar sobre violência. Teve uma onda aí de linchamento. E Jason vai poder falar mais sobre esse tema que eu não me aprofundei muito, não, eu confesso. Conforme vocês mesmos podem ver, foi, inclusive eu divulguei na nossa plataforma social, uma pessoa que já tinha passagem é, de criminalidade, ele saiu, praticamente, ele abriu um negócio, atraía as crianças com venda de picolé, né, dava picolé para as crianças, gostava de ser uma boa pessoa, acima de tudo, e acabou fazendo esse crime, que chocou a população. Uma criança de 9 anos, ela foi jogada dentro de uma vala, foi amarrada os braços dela, ela era estuprada, a mãe começou a sair à procura, com carro de som e tudo, descobriram por denúncia que estava lá, que foi o último lugar que ela foi vista. A polícia foi lá, porque cumpriu o mandato, mas foi muita gente para a polícia barrar. Não teve jeito. Espancou o cara até a morte, destruiu a loja dele e também o carro dele. Infelizmente, é uma taxa de que está crescendo muito a violência contra as próprias mãos. E uma das principais causas disso é a impunidade e a sensação de injustiça que está no Brasil. 64% só é o percentual de justiça contra as próprias mãos. Mais detalhe disso você pode conferir lá no nosso canal, no Instagram, no Facebook, e também com o Reels no YouTube lá, TikTok, vai estar lá uma matéria bem aprofundada sobre isso. A gente lamenta, como jornalista aqui, damos todo o apoio à família. É, ela está recebendo, a criança está recebendo um acompanhamento psicológico e a gente dá toda a força do mundo aí para que ela possa sair disso. É, Adiantando, agronegócio, parece que teve um novo imposto aí sobre o agronegócio, né? É, Enfim, Brasil vive de. Se o Brasil não tiver imposto, não é Brasil, né, Jason? É muito triste a gente pensar sobre isso, cara. Porque a gente não avança. Há 30 anos que o Brasil não avança, gente. Isso é muitos anos. A única coisa que avança é somente o imposto. As coisas ficando mais caras. Porque a gente vive um mundo, beleza, nós temos a dança, a gente tem um mundo artístico. Mas será que falta mais um pouco de consciência dos brasileiros? É igual eu falo para as pessoas. Qual seria o tamanho do impacto se as pessoas de direita hoje, que estão lá discutindo no Twitter, as pessoas de esquerda também estão lá discutindo, se juntasse e começasse a cobrar dos políticos uma melhoria do nosso sistema? Não. Verdade. Você tem alguma opinião sobre isso, Aparecida? Não, mas é só mais indignação mesmo, né? Porque, tipo assim, igual o Jason falou, são 30 anos. 30 anos é uma vida. É Ve- mais do que uma vida, entendeu? É muito tempo para não ter um avanço, entendeu? Verdade. Agora Foi desatuado durante esse tempo. vamos falar sobre economia. Teve queda nas ações da Petrobras. E assim, a Petrobras é que nem Vasco, né? Vive caindo, mas a gente vai comentar sobre isso. A gente sabe que os carros elétricos aí estão ameaçando, não estão ameaçando assim, porque o mercado sabe que o petróleo está acabando no mundo, né? O petróleo não está mais como antigamente. E uma hora ou outra a gente vai ter que converter tudo para elétrico, né? Então, é, eu não sei qual que é a visão futura da Petrobras, mas isso eu deixo o Jason comentar sobre isso, velho. Bom, a gente já está com declínio da Petrobras há bastante tempo. Falta de investimento também está sendo um pontapé inicial.
Inclusive, eles descobriram uma nova fonte de petróleo, mas o Brasil tem um grande problema de refinar petróleo. Nós temos a refinaria de Abreu e Lima, que não comporta aquele 100%. Fora também que a Dilma deixou um presente para nós, que foi aquele elefante branco da refinaria em Passadina, onde o petróleo sai do Brasil, vai para lá, é refinado e volta para cá um pouquinho mais caro. Então, essas crises todas que o Brasil vem enfrentando em decorrência de muitos anos é o fruto da queda que vem ocorrendo. Falta inteligência das pessoas que estão lá para comandar, para procurar algo melhor, tipo, achou um novo falso. Gente, há quanto tempo a gente está no mercado atual e só fala de pré-sal? Uma hora o poço vai acabar. E aí? É como eu citei aqui que o petróleo está acabando no mundo, eles acham novas reservas, mas são reservas pequenas, gente. Gente, o pré-sal, ele começa lá no Rio Grande do Sul e ele vai até a Bahia, passando pelo litoral de toda a região sul, né, e sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná, Bahia. É muita extensão de terra com petróleo. Não, as outras eles acham, mas é muito pequeno. A única assim hoje que tem é aqui na Venezuela, se eu não me engano, também tem uma gigantesca. Mas o mundo depender só de duas grandes reservas aí vai fechar tudo, né? Sim. É, é, igual a gente fala. Infelizmente, até você vê o custo do combustível ficando mais caro, é realmente referente à falta dele no mercado. Uma hora realmente vai acabar. E aí o que vai sobrar só vai ser os carros elétricos. Ou então os biodegradáveis, né? Que o álcool, né? Que é algo que a gente pode Inclusive, plantar. inclusive até avião que costuma usar querosene, eu vi que a Embraer está lançando os primeiros aviões elétricos do mundo. Não tinha a Boeing, as outras não tinha, tudo era via querosene, agora estão começando a lançar, porque eles estão vendo que uma hora eles vão ter que converter para o elétrico, senão eles vão ficar sem combustível. Exatamente. É a degradação do combustível. Em resumo, é a falta de combustível, é, onde localiza, é o resultado dessa queda constante da Petrobras. Não adianta. É igual você olhar para a TV e a internet. Antigamente tinha só a TV. Hoje já temos a internet. O que aconteceu com a TV? Caindo constantemente a audiência. E a Petrobras é a mesma coisa. Sim. Vamos então para mais um tema aqui, que é sobre a fé, a situação do Papa, que tem sido atualizado constantemente. E é pela primeira vez na história a gente está tendo Papa que a atualização dele é semanal, assim, basicamente diariamente. Porque antigamente o papado não deixava que as pessoas soubessem qual é a situação do Papa, porque para a Igreja Católica o Papa é o representante de Cristo na Terra. Então ele não pode, aparentemente, passar como se estivesse doente, frágil. Só que dois motivos. Um, que esse novo Papa aí, ele quer mostrar que ele é mais humano do que qualquer um outro, né? E segundo, que estava surgindo muita fake news na internet falando sobre a situação do Papa e pelo Vaticano não mandar atualização, isso ficava cada vez mais forte. Então o Vaticano teve que juntar o útil ao agradável, né? O Papa que queria mostrar ser mais humano, e essa situação para eles postarem boletins diários sobre a saúde do Papa. Opiniões? Bom, referente a essa fake news, cara, é o que eu falo bastante tempo. Infelizmente, o ser humano está cada dia mais pulando a base do respeito. Acha que a religião está acima da fé, acima de tudo quanto é custo. Infelizmente, essas pessoas vão acabar pagando preço cedo ou tarde por isso mesmo. Eles mesmo falam aí, ah,
No céu não entra religioso, mas na terra tá pregando a religiosidade. Gente, tá falando de um papa, o líder que comanda um país, que é o Vaticano. É algo que devia ser mais respeitado, até porque se você for lembrar um cenário atrás lá do brasileiro lá que estava sendo condenado à morte, a quem se recorreram? Ao Papa. Não deu certo porque o país é muçulmano. Eles não respondem a isso. Mas em outro país, a ordem do Papa vale muito, principalmente aqui no Brasil. Então, é algo que a gente deva analisar mais. Isso é mais uma questão de conscientização humana. E, inclusive, né, Wanderson, também teve um outro período que vai entrar agora para nossa. Que é muito visitado, né? Referente à Trindade, né? Eu ia falar disso agora. Ia aproveitar, a deixa. Inclusive, falando em aproveitar, a deixa, vamos aproveitar então, você que está assistindo a gente, você pode deixar o seu like, seu joinha, sua inscrição e o seu comentário. Isso faz muita diferença. E você que está assistindo a gente em outras plataformas, seja Spotify, Deezer, Facebook, Instagram, vai lá no YouTube, segue a gente, porque isso vai ajudar bastante o nosso canal do YouTube, beleza? E falando em preparativos para a Trindade, já começou, a igreja, eles começam a fazer uma oração, eles começam a fazer, é, como é que fala, cultos, esqueci como é que fala, que é de preparação para a festa do Divino Pai Eterno. Primeiro uma preparação espiritual e aí depois já vai o financeiro e tal. E, inclusive, esse ano eles querem levar o povo a conhecer a construção da nova Basílica do Divino Pai Eterno, que já está meio caminho andado, coisa que a gente não via no na administração do padre anterior que teve aquele escândalo que roubou dinheiro, enfim, e tal. Agora, pelo menos, a gente está vendo encaminhado, né? E é muito bom para a Trindade isso aí, sabia? Mexe com a economia da cidade. Você vê uma cidade que você passa lá, inclusive, tipo, de 50 mil vai para 200 mil habitantes. É muitas pessoas que frequentam o lugar, a gastronomia que é bem visitada, várias pessoas que são cristãs que vão lá para essa caminhada. Você vê que a igreja constantemente vai evoluindo, né? Certo? Antigamente era uma pequena igrejinha, que está lá até hoje. Construiu uma igreja maior, que você pode ver ela, é muito bonita por sinal, e essa nova vai ficar mais linda ainda. É algo que só realmente quem visita vê a importância dessa cidade, uma capital praticamente da fé católica, mostrando ao pessoal a recepção que é. Porque você vai lá, você pensa, ah, não, é muita gente, vou ser roubado. Pelo contrário, a segurança que está sendo investida lá é pesadíssima. Então, tipo assim, você vai ter uma sensação de segurança. Cada canto que você vê ter um posto policial lá para dar segurança para você e você curtir lá a Trindade, lá, que é um lugar muito ótimo nessa procissão católica que vai ter lá. Desculpe os evangélicos que estão ouvindo aí, mas essa festa de Trindade dá uma surra em qualquer festa protestante. Aparecida? Bom, minha opinião sobre a Trindade, sobre a nova igreja que está construindo, é que além de ser uma evolução muito grande, né, para a cidade, é uma festa também que, além de ser assim muito boa, também para nós que somos católicos, né? Eu mesma sou católica, eu gosto de ir todo ano. Então, tipo assim, é uma evolução e querendo ou não, um crescimento para nós, né? E para a cidade. 4 minutos. Vamos adiantar aqui, vamos falar sobre o mercado de trabalho e finalizando sobre tecnologia. Mercado de trabalho. Para mim, eu não vejo tanta mudança assim, porque continua tendo muita oferta de emprego e muita gente trabalhando ao mesmo tempo, então acaba tendo assim, muita oferta, então as pessoas acabam podendo procurar empregos melhores, né? Enfim. Jason, sua opinião? Bom, a gente vê o crescimento no trabalho informal das pessoas que trabalham fichado e passam a sair para um ganha mais, mas é mais em consequência daquilo que a gente já falou.
O salário mínimo não compete com a inflação. Do mesmo jeito que você tem o seu vale alimentação lá, ele não compete com a inflação. Então, os brasileiros estão vendo subir. Gente, o ovo tá caro. Virou até meme de carnaval, gente fantasiada de ovo, de café, porque assim, é como se fosse um protesto das pessoas pelo preço atual. E a gente vê isso no mercado de trabalho hoje, as pessoas saindo mais do trabalho formal, procurando um informal para ter mais lucro. E definitivamente, pelo que eu percebo no mercado, essa vai ser a perspectiva pelos próximos 6 meses ainda. 2 minutos, vamos falar sobre chip quântico, é o último tema sobre tecnologia. Chip quântico é a nova tecnologia, que é um chip que ele promete fazer 10, 20, 30 vezes mais do que os chips de computadores tradicionais. Se você não sabe o que é um chip, seu computador não seria nada sem um chipzinho que tem dentro dele que faz ele fazer tudo isso. Inclusive seu celular também. Tá, carro, geladeira, tudo que é inteligente precisa de um chip. E esses chips, esse novo chip quântico, computador quântico que eles falam, né? Dá uma surra nesse daí. Opiniões e a gente encerra. Bom, quando a palavra quântico vem, a pessoa precisa entender como assim, algo do Megazord quântico? Não, quântico, gente, vem no termo de avanço. 30 anos de avanço, 40 anos de avanço. É por isso que as pessoas falam chip quântico. É um chip que vai avançar a tecnologia atual. É só isso minha deixa. Então, vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer a participação do Jason e da Aparecida e a minha também. Eu me agradeço também por participar. E você que assistiu a gente até agora ou ouviu, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe sua inscrição e segue a gente em todas as redes sociais. Esse é o podcast Olhar Alternativo. Até semana que vem, com muito mais a gente comentando sobre as notícias da semana. Valeu e até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau.